aí, bem-vindos a mais um dia de vídeo aqui nesse fevereiro cheio de amigos no canal. E hoje eu trouxe mais uma viagem que nem eu nem a Lari nunca fizemos, e pra isso eu convidei um amigo meu, o Gabriel, que mora na Europa agora. Então se tu quiser te apresentar um pouco, Gabi. Nervoso, pronto. Gabriel, eu moro, vai fazer 8 anos aqui na Alemanha. É isso, eu era músico no Brasil por quase 10 anos. Depois eu voltei para minha área eu me formei e vim para cá fazer um mestrado. Tá, e de onde surgiu essa ideia? Por que tu resolveu largar a vida aqui pra Europa e tal? Por que Europa? Por que não trocar de carreira só no Brasil, enfim? Eu estudei num colégio alemão. Antes disso eu morei 2 anos na Alemanha. E com o colégio alemão eu tinha feito o ensino médio. Eu tinha direito a estudar numa universidade alemã, o alemão que eu tinha. Então você foi pra Alemanha com o direito de fazer o mestrado aí e tal. E você podia trabalhar na Alemanha também? É um visto específico? Eu tenho passaporte europeu. Imaginei. Então facilita bastante. Aí você foi fazer o mestrado e já trabalhar e tal, e construir a vida já com a ideia de não voltar mais. Eu fui com o meu mestrado já pensando que não tinha muito espaço ainda no Brasil, que era energias renováveis, e que poderia vir a ter. Então, caso eu quisesse voltar, caso tudo desse errado, eu poderia voltar e ficar por aqui. Voltar ao Brasil. Mas com a cabeça, já por eu ter morado quando criança, eu sabia exatamente, eu pelo menos tinha uma ideia do que a Alemanha tinha a oferecer, e eu achava também que eu queria oferecer isso pro meu filho. Então, e ter essa liberdade que eu tinha quando criança, eu queria ter para mim também. Então, nesse sentido, eu fiz esse esforço já pensando em poder ficar por mais tempo. E eu vou te fazer uma pergunta difícil agora, mas vamos lá. Quais são as principais diferenças, assim, de criar uma criança? Eu sei que você não criou uma criança no Brasil, mas por que tu queria isso, assim? Quais eram as principais coisas que tu queria que teu filho tivesse a chance de experienciar mesmo, assim? A gente pode falar várias coisas que a Alemanha tem de bom, várias coisas que tem de ruim. E a mesma coisa do Brasil, mas acho né? que são coisas diferentes, sim, mas sim, a coisa principal é a liberdade, é de você poder andar na rua sem medo. E é uma coisa que você precisa de um tempo para se acostumar a não ter medo, porque a gente se acostuma a ter medo de uma rua escura, de um parque escuro, de passear sozinho na rua. Isso é uma coisa que a gente construiu socialmente, a gente tem esse medo e a gente vai desconstruindo com o tempo até o momento que você realmente desliga, fala, eu vou ali 2 horas da manhã, vai passear pelo parque, no escuro, e tá tudo sabe bem. que não vai acontecer nada com você. E o Tom já cresceu aí, já tá crescendo aí, então não vai ter essa experiência com medo, né? Não tem essa experiência com medo e por consequência a gente acaba tendo uma experiência com espaço público muito diferente. O espaço público, a praça, as ruas, então você anda pela rua com muito mais facilidade. Então não tem um lugar que você precisa ter medo, né? Então o Tom tem essa relação com o espaço público, assim, de parquinho, de coisa com muito mais tranquilidade do que eu cresci. Que massa, sim. Deixa eu voltar um pouquinho então na parte de como foi a mudança em si, né? O que isso envolveu de parte burocrática primeiro? Quais foram as dificuldades e facilidades? Beleza, você já tinha o passaporte, né? Então acho que isso já abre totalmente as portas, né? Mas teve alguma coisa burocrática com documentação e tal para poder fazer esse movimento? Na época eu era casado, então a gente teve que registrar o casamento na embaixada. Ela não tem o passaporte, então essa foi uma complicação um pouco maior, mas na verdade não teve muito, não. A gente dependia, assim, da confirmação da vaga da universidade. A gente chegou aqui, deu bastante sorte, porque a gente chegou, tinha um dinheiro guardado, tinha uma data para visitar um apartamento, e aqui visitação de apartamento é um pouquinho diferente. A gente conseguiu esse apartamento logo de cara, poderia ter dado totalmente errado, tinha separado 1 semana dentro do hotel, e a gente hoje em dia sabe que deu muita sorte, porque nessa semana a gente conseguiu o apartamento, já conseguiu entrar no dia seguinte, já ficou. Poderia ter dado completamente errado. Tem gente que fica esperando, fica procurando
2 meses no apartamento. Mas era uma cidade pequena, então as chances eram maiores. Uma cidade chamada Kaiserslautern, perto da França, perto da Alsácia. E por mais que eu estivesse preparado para viver a vida de Alemanha, chegar numa cidade muito pequena foi um choque. Você tinha emprego já quando foi? Não, no mestrado você faz... quer dizer... É que nem no Brasil, teoricamente não pode... Você pode estagiar e recebe um mínimo, assim, salário de estágio. E também é engraçado, porque você não é o nosso estágio, que a gente faz estágio e vai estudar, e aí volta e sai meia-noite, e sei lá o quê. Isso você conta para os alemães, eles ficam... Como? Não entendo. De que jeito? Porque é assim, vai estagiar e você estagia 40 horas semana, por 3 meses, aí volta para estudar e tudo mais. E então esse negócio de você manter um estágio por 10 meses e torcer para ser efetivado no final do curso, isso não rola aí. Não existe. E é uma coisa engraçada, porque a forma de você lidar com o estudo aqui é diferente do Brasil. Essa pressão de estar estudando, estar estagiando para ser efetivado, essa pressão não existe. É meio que você vai achar uma vaga, você tem o seu tempo para achar a vaga, você não precisa, normalmente ninguém te efetiva, é só uma sorte, assim, abre uma vaga e pum, aí você pega. Mas normalmente não tem esse negócio de efetivar. E aí é muito doido, porque aqui no estudo eu já tinha uma pressão, né? Porque a mãe do Tom já estava grávida, então já estava terminando, estava entregando minha monografia, ele nasceu 3 semanas depois. Então já tinha a ideia de arrumar um emprego logo. Sim. Mas grande parte das pessoas, cara, elas terminam, aí fazem um mochilão, aí fazem um ano sabático. Ficam muito tranquilo, um ano sabático, porque aí fala assim, porque agora eu nunca mais vou ter férias, eu vou trabalhar agora para o resto da minha vida. Aí você fala, tá bom, é uma boa interpretação. Porque eu tava me preparando e mandando currículo, e mandava muito currículo, porque precisava de um emprego. E aí um amigo meu falou assim, o que você vai fazer? Como é que você vai se preparar quando você tiver a entrevista para o emprego dos seus sonhos? Eu falei, oi? O que é isso? Eu não sei o que é isso. Que conceito é esse? É um conceito completamente novo, esse emprego dos seus sonhos, como se eu soubesse o que eu quero fazer da vida. Já trabalhei com música, que era o meu sonho, um grande sonho, mas não necessariamente dentro da indústria eu teria um grande sonho, um emprego de sonhos. Isso é muito interessante, porque você realmente não precisa sair da universidade empregado ou fazendo qualquer coisa. Então, o que acontece muito é você se formou e aí acabou, você vai para o Estado e fala, estou desempregado, estou procurando um emprego. E aí o Estado vai falar, tá bom, quais são as suas contas? Aluguel, luz, gás, eles calculam quantas pessoas vivem com você e pagam sua conta por um tempo. Por um tempo não, até você conseguir um emprego, porque você está procurando emprego, também tem essa diferença. Tipo um seguro-desemprego que funciona? É um seguro-desemprego, mas eles têm 2 seguros-desemprego. O seguro-desemprego que você contribui todo mês por 1 ano, 2 anos, e aí você tem uma parcela do seu salário anterior, você recebe um seguro-desemprego por 1 ano ou 2 anos. E tem aquele que você não ganhava nem o mínimo ou não ganhava nada, e você entra no seguro-desemprego. Muitas vezes é o estudante ou pessoas que acabaram de chegar, enfim. E aí você fala, eu estou procurando emprego, e estou desempregado, porque tem essa diferenciação também. Você pode estar procurando emprego empregado ou você pode estar procurando emprego desempregado. E aí tem toda uma estrutura para você achar um emprego do próprio Estado. Exatamente. Nossa. Se tiver necessidade de arrumar um headhunter, eles pagam. Se você precisar fazer uma especialização, vamos dizer que seu alemão não esteja bom, eles pagam. Ou eu preciso para minha área, eu sou de TI, tenho uma especialidade X, que eu ainda não tenho esse curso aqui, eles pagam. E aí você se prepara muito mais para essa ideia de eu quero fazer o que eu quero fazer e o que eu realmente estudei e quero botar isso em prática. E isso faz uma diferença, porque as pessoas falam assim, mas aí é uma mamata, o cara recebe, não sei o que. Mas não é, porque simplesmente
o gasto tem um viés consumidor aí, né? Você primeiro, você não tira o poder de compra das pessoas, então elas estão ali fazendo compra, estão podendo, não estão movimentando a economia, sim. Exatamente, não estão desabrigados, têm o que comer, estão movimentando a economia, e o tempo que esse tempo, sei lá, 6 meses ou 1 ano, que o Estado vai bancar essa pessoa, ele vai achar um emprego onde ele é muito mais preparado, ele vai conseguir receber muito mais e ele vai devolver isso em impostos por muito mais tempo do que ele pegar qualquer bico, qualquer coisa. Que vai ter rotatividade altíssima, Exatamente. faz muito sentido. E isso eu acho muito interessante, isso te dá uma tranquilidade muito grande, assim, porque dizer que você não perdeu seu emprego, pandemia e tudo mais, você tem como se preparar de novo, entrar no mercado e tudo mais. E chegar qualificado, né? Eu vi uma rede ali no fundo, então eu assumo que em algum nível tem uma saudadezinha do Brasil aí. Você sente saudade de casa? Como é que é lidar com isso? E principalmente, tipo, criar um filho longe da rede de apoio, que seria a rede de apoio comum, assim, né? A família e tal. Como é que é essa experiência? Eu sempre digo que é uma coisa muito louca, porque quando eu chego no Brasil eu me sinto em casa, e quando eu volto para a Alemanha eu me sinto em casa também. Então a gente fica com o expatriado, ele tem a sensação de ter 2 casas e ao mesmo tempo nenhuma. Porque ele não pertence, eu não pertenço nem à Alemanha 100%, nem eu pertenço mais ao Brasil, no desenvolvimento que eu tive nesses últimos anos. Então eu vejo com certa estranheza algumas coisas que são normais. Por exemplo, a questão de segurança. Acaba que se cria muito mais, eu acho que eu tenho muito mais medo do que eu tinha quando eu morava aí. Então, mas é uma coisa que você consegue administrar assim com o tempo. As comidas, você consegue achar, principalmente numa cidade como Berlim. Não tudo. Arroz e feijão. Arroz e feijão, eu comi hoje arroz e feijão. Olha só. Mas açaí é uma coisa que eu sinto muita falta. E aí tem, obviamente, a família, né, cara? E isso tudo, depois de 8 anos, acho que foi o ano que mais pesou, muito mais por causa da pandemia, que essa sensação de você não saber se você vai encontrar pessoas de novo, da sua família, seus amigos. É uma coisa muito louca, que pesa realmente, porque você não sabe o que pode acontecer no dia de amanhã. E óbvio que isso já é do dia a dia, de você morar longe e saber que pode acontecer e você não encontrar a pessoa mais. Mas com a pandemia, com o Covid, isso amplificou. O que mais incomoda também é isso, assim, quando pesa pra caramba aqui o inverno, e ainda mais nesse inverno que foi com lockdown, tá sendo com lockdown, quando você olha pro Brasil e tá todo mundo na praia. E aí você fica tipo, tô com saudade. Eu ainda poderia falar algumas coisas de prós e contras da Alemanha. Bora lá! Antes de tudo, eu acho que é isso. A Alemanha tem esse estado social, que ele preza pelo bem-estar social, que eu acho muito, muito importante, que ele não está vinculado a partidarismo. Então as pessoas não colocam isso em questão, passa ano. Óbvio que você tem uma minoria que diz que as pessoas se aproveitam. Óbvio que você vai ter um ou outro que realmente não vai querer trabalhar porque ele recebe mais do Estado do que... Mas isso é minoria, isso é uma exceção. Então você tem possibilidade de não passar perrengue. Então tem muita gente, por exemplo, que vem e chega com passaporte europeu, da entrada no sistema todo, ou aluga um apartamento, tem que alugar um apartamento primeiro, e depois da entrada na papelada toda e recebe o dinheiro do governo até conseguir um emprego. Então, e consegue se manter nesse sentido. Você tem outras coisas, por exemplo, toda criança que mora aqui até os 18 anos, os 19, não lembro, recebe um Bolsa Família, 200 euros, mais ou menos, por criança. Você tem auxílio moradia, se você precisar por exemplo, estudante que está com dificuldade, não tem muito trabalho, está precisando estudar. Você tem muitas possibilidades de emprego, você tem muita possibilidade de, mesmo com pouco dinheiro que eu digo, você não precisa ganhar muito dinheiro para fazer coisas, para viajar, para tirar férias, para ter
normalmente. Tipo, o poder de compra é apartamento. alto. Isso. Você não vai ter luxo, e isso é importante entender. Na Europa você não tem luxo com facilidade. Isso significa assim, tem muita gente que vem da Alemanha, chega na Alemanha, e aí quer ter a vida de Brasil na Alemanha. E aí dá errado. Sempre dá errado. Porque aí quer ter uma pessoa, alguém que vai trabalhar dentro de casa para lavar privada, a louça, fazer comida, quer ter um carro onde muitas vezes não precisa, porque o transporte urbano é muito tranquilo, muito bom, quer viajar tantas vezes, quer não sei o que lá. Aí começa a ficar uma realidade, quer dizer, uma necessidade que não condiz com a realidade. Tem muita gente que consegue, mas eu acho um pouco complicado. E eu acho que esse é o grande problema, assim, principalmente na Alemanha, as pessoas acharem que vão chegar aqui ter essa vida que eles tinham lá, né? Sem essa coisa de conseguir lavar o próprio banheiro, que é um absurdo, mas você desconstrói isso com o tempo. Claro. E aí aí você tem as coisas ruins de morar na Alemanha, óbvio que a saudade e tudo mais, mas é aquilo que eu falei, a gente não pertence aqui. E isso muitas vezes fica bem claro, sabe? Seja pelo nome, seja pelo alemão, seja pela cor de pele, seja por qualquer coisa. E isso fica claro. O alemão não se acha um povo racista, mas muitas vezes é um racismo estrutural e que parte do princípio que simplesmente você não sabe tanto quanto ele. E isso é um povo mais frio. Então, quem está esperando também que vai fazer muitos amigos aqui, fazer amigo na Alemanha é difícil pra caramba. Fazer amigo alemão é mais difícil ainda. Porque esbarra na comunicação, esbarra na linguagem, esbarra em várias coisas que é difícil. Na cultura mesmo, né? No jeito de fazer amigo, no jeito de se colocar. Pelo menos eu senti isso, assim, algumas vezes que foi. Parece que a gente chega... na Europa inteira, né? A gente chega querendo abraçar, a gente chega com muita energia pra colocar naquela interação que é diferente, né? É diferente, a gente tem um negócio assim, se você bebeu com alguém, e você já vira amigo. O brasileiro tem muito isso. Você já vamos comer lá em fala, casa, amanhã você já marca de novo, não sei o quê. O alemão, ele é muito pautado e eu estou generalizando, óbvio, vai ter muita gente que não é assim, mas ele é muito pautado na excelência, não errar. Então, no momento em que ele bebe, normalmente o momento que ele descaralha. Ele solta emoções que até então estavam condensadas. E aí ele te abraça, dá beijo, fala que te ama, não sei o quê. No dia seguinte, bate uma vergonha, porque ele transgrediu esse momento, essa situação de controle. Então bate uma vergonha e parece que ele nunca te viu na vida. E isso, até eu entender esse processo, é muito engraçado, que você fica assim, porra, cara, você falou que me amava me ontem. adorava, me dá um beijo, pô, como pode? E isso, até você entender, é um pouco complicado. Então, fazer amizades é muito difícil. A gente tem uma estrutura aqui em Berlim, quer dizer, existe uma estrutura aqui em Berlim, que também vale contar, que Berlim é uma cidade que tem muita gente que vem de TI. Então, se você é de TI, você tem muita chance de conseguir um emprego aqui. O que acontece é que muitas vezes são salários bons, as pessoas vêm com salário bom, elas vêm com a família toda. Normalmente é um cara que consegue um emprego, e consegue já do Brasil, vem pra cá. E aí que normalmente a mulher fica com as crianças em casa sem falar uma palavra de alemão. E aí fala assim, não, tá tranquilo. Aí dá um tempo, não consegue pedir um pão na padaria, sabe? Não consegue ir no médico se a criança fica doente. Não consegue dar entrada na creche porque é tudo em alemão. E aquilo ali vai criando um enclausuramento. E eu vi muita gente ficar mal psicologicamente, se separar, voltar para o Brasil. Exatamente por isso, porque fica esperando uma coisa que
uma abertura, um acolhimento que não vai acontecer tão fácil. Então, por isso tem uma rede brasileira muito grande aqui, tem muito brasileiro por aqui. As pessoas acabam se unindo, se juntando e tendo uma troca, mas tem isso, você não vem resguardado, achando que vai fazer amizade com facilidade, porque não é. Isso de ter muitos brasileiros tem em Berlim, ou tinha também na cidade menorzinha, que eu não vou saber falar o nome nunca, que tu morou primeiro e tal. Não, a cidade pequena era horrível. Porque, cara, era muito engraçado, porque a gente ia no mercado e o mercado era assim, era tipo, você vai pagar um cartão, aí você assina um negócio, ela vê a sua assinatura no cartão, e era sempre a mesma pessoa, e a gente fazia compras toda semana. Por 3 anos ela pegava o cartão e olhava e analisava a assinatura como se eu estivesse chegando pela primeira vez. Sabe? Meu Deus, aqui no Brasil, eu tô morando aqui faz 4 meses e, tipo, todo mundo me conhece na vendinha, eu vou na praia sem dinheiro, amanhã você paga, você tá sempre aqui. Mas ela sabe quem eu era. Ela só simplesmente... ela só simplesmente tá ali fazendo aquele papel, sei lá, de confiança, não sei. E a cidade pequena, você tem o tempo todo essa sensação de que você é diferente. Em Berlim você não tem isso. Você tem para todos os povos. Ele me lembra um pouco de São Paulo, exatamente, mas é muito mais. É muito assim. Você tem uma liberdade que nunca não conhecia. Então, quando a gente chegou aqui em Berlim, eu falei, cara, é aqui que eu quero morar. Berlim, porque é uma cidade grande, mas não grande demais. Como eu achava o Rio de Janeiro grande demais. Não era uma... ou seja, tem estruturas, tudo ainda funciona, ainda que beirando o caos, mas beirar o caos é o interessante também de uma cidade grande. E por isso eu, enfim, gostei muito. Então, pra gente encerrar, eu queria te fazer uma última pergunta de, tipo assim, tem alguma dica que a gente não falou aqui ainda, que você daria pra quem tem esse sonho também de construir a vida fora do Brasil? Eu acho que essa é uma das maiores motivações que o brasileiro tem pra fazer isso, né? A nossa insegurança, tanto econômica quanto física mesmo. Mas o que você daria de dicas pra quem tem esse sonho? Eu acho que tem isso, tem que querer bastante. Ou simplesmente pesar as coisas que tem, prós e contras, e decidir o que basta pra você. Porque o que basta pra mim pode não bastar pra outra pessoa. Sabe? De repente uma pessoa precisa muito da praia, precisa muito estar perto da mãe, precisa muito estar sei lá onde. Então aqui você não vai ter isso. Agora, se você quiser liberdade, uma tranquilidade de viver nas ruas e saber que você está resguardado financeiramente, socialmente, sei lá, eu acho que aqui é um bom lugar para se morar. Mas isso que tu falou é perfeito, porque a gente ouve muito, assim, conversando sobre viagem, de pessoas, porque eu quero ir morar fora, quero morar na Europa, porque lá é tudo perfeito, tudo as mil maravilhas, né? Mas quando você vai ser inserido nesse contexto, continua sendo uma pessoa de fora sendo inserida nesse contexto, né? Exatamente. Eu fui uma vez... isso também é muito importante falar, porque morar fora é diferente, é completamente diferente de viajar. Sabe, você não vai comer as mesmas coisas todo dia, você não vai ter experiências todo dia como você está viajando, você não vai... não é assim. E eu lembro que a gente fez uma viagem, estava na França, a gente foi encontrar uma amiga da minha esposa e a gente ainda assim, super, super maravilhado com Paris e tudo mais, e aí... ela já morava há muito tempo, eu falei, não sei o que, como é que é morar aqui, não sei o que, ela falou, eu falei, pô, mas o que houve? Ela falou, aqui não tem wafer de limão. Aí eu falei, wafer de limão? Wafer de limão e... é uma delícia mesmo. mas não tem. E aí ela tava grávida, assim, de 9 meses. Eu falei, caraca, coitada dessa criança. Ela nasceu com cara de wafer de limão, porque deve ser vontade demais. Mas aí depois eu entendi isso, sabe? Porque você realmente se apega a coisas que tem no Brasil e abraça isso de uma forma muito grande. Você lida com saudade de uma outra forma, sabe? A saudade até então no Brasil era uma coisa que eu achava... maravilhosa, me fazia sentir vivo, me fazia sentir gostava das pessoas, porque eu senti saudade. Hoje em dia
eu sinto saudade de muita coisa. Então, a saudade pra mim já não é uma coisa tão maneira de viver. Gostosinha, sabe? Gostosinha. Que saudade gostosa. Não, porque é tudo. Ainda mais 2020, então aflorou tudo. Então, é isso. Você lida o tempo todo com coisas que você não vai ter e tem coisas que você vai ter e basta você analisar o que você quer pra sua vida. Faz muito sentido. Bom, era isso que eu tinha de pergunta. Não sei se tem mais alguma coisa que tu gostaria de acrescentar. Já foi. Então tá, muito obrigada por ter participado. Obrigada a vocês por estarem assistindo até aqui. Curte, se inscreve, faz todo aquele negócio de YouTube. E muito obrigada, Gabriel, por atender meu pedido e vir compartilhar essa história aqui com a gente. De nada. Obrigado a você.